Pessoal, tudo bem? Tô gravando isso aqui agora porque eu acabei esquecendo de gravar a aula hoje. E, e essa parte era importante, então eu resolvi gravar agora à noite, tá? Então para quem assistiu a aula já sabe do que eu tô falando, né? Mas principalmente para quem não pôde ver a aula, né? Então olha só, atividade 14, né? É lá pro dia 24, para segunda-feira. E aí a gente fez o exercício 1 em sala lá, né, na aula online, mas ele é super de boa, dá para fazer tranquilamente. E eu fiz o exercício 2 também. Aí como o exercício 2 é um pouquinho diferente, eu vou fazer ele aqui agora, tá? O 3 e o 4 tem que fazer também, né? Para entregar lá na segunda-feira, tá? Então eu vou fazer o 2 aqui, para quem não viu. Olha só, escreva um programa que leia as medidas da base e da altura de um retângulo. Então, um retângulo, um retângulo, ele tem um tamanho de base, tá? E tem um tamanho de altura aqui, vou colocar só um aqui, tá? Então essa é a altura do retângulo e a base do retângulo. Então o programa vai ter que ler essas medidas, né, de base e de altura de um retângulo. Em seguida, usando o símbolo asterisco, né, você vai desenhar na tela um retângulo com essas medidas, tá? Então esse é o exercício. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma variação desse exercício, tá? Vou fazer o seguinte, ó, escreva um programa que leia a medida do lado de um quadrado, certo? Um quadrado. Em seguida, usando o símbolo asterisco, desenhe na tela um quadrado, tá? com essas, né? Com essas medidas, tá? Então, olha só, qual que é a diferença, né? A diferença aqui é que o quadrado, olha, todos os lados são iguais, né? Então eu só preciso aqui do valor do lado, né? Porque se eu tenho o valor do lado, eu sei todas as outras medidas, porque são todas iguais, certo? Diferente aqui de um retângulo que tem a base e a altura diferentes, certo? Então olha só, né? Eu vou ler, né, do usuário o lado do quadrado. Por exemplo, então, vamos supor que o usuário, né, no 100 lado lá, ele tenha digitado o valor 5. Tá? Então, o lado vai ser igual a 5. O que o programa vai fazer? O programa vai desenhar um quadrado usando asteriscos. Tá? Então, olha só, eu desenho um asterisco, dois asteriscos, 3, 4, 5. Então, um lado 5. Se eu repito isso aqui, ó, com altura 5 também, 2, 3, 4, 5, eu tenho um quadradinho, né, desenhado aqui com asteriscos. Percebam que além de colocar o asterisco, eu coloquei também um espaço, porque fica mais bonito, tá? Se eu colocar só assim, olha, não fica parecendo muito um quadrado, né? Por causa do tamanho, né? Do espaço que tem entre uma linha e outra, tá? Então, se eu colocar só assim, ó, não fica parecendo um quadrado, tá certo? Então é sempre o asterisco e um espaço, tá? Eita, vamos lá. Como que faz isso aqui, ó? E aí, né, para quem viu em sala já sabe. Eu vou começar aqui tentando desenhar só uma linha, tá? Só a primeira linha, porque eu sei que se eu fizer a primeira linha, eu consigo, repetindo ela, desenhar o resto, tá? Eu vou começar só com uma linha. E aí, olha só, né? Seria fácil eu colocar só um cout, né? Por exemplo, aqui, olha, e entre aspas colocar, né? O asterisco espaço, né? 5 vezes, ó. Certo? Seria fácil. O problema é que quem define o tamanho do lado é o usuário, né? Então, a priori, eu não sei se é 5, se é 6, se é 4,
o usuário que vai colocar, tá? Agora, de toda forma, eu sei que a menor parte desse quadrado é um asterisco e um espaço, tá? E isso vai se repetir não sei quantas vezes. Vão ser 5, vão ser 4, vão ser 7, vão ser 10. Vai depender do que o usuário quiser de tamanho. Mas a menor parte é um asterisco e um espaço. E a gente já sabe, né, usar estrutura de repetição. Então, se eu pegar esse menor parte, né, e repetir ela um tanto de vezes correspondente ao tamanho do lado que eu quero, eu consigo fazer a minha linha, minha primeira linha do meu quadrado, né? Então, o que eu vou fazer, né? Deixa eu pegar aqui o online GDB, ó. Online GDB, C++. Então eu quero começar desenhando uma linha, certo? Beleza, no máximo aqui. Então eu vou fazer isso, ó. Eu vou começar criando a minha variável inteira, lado, e vou mandar uma mensagem para o usuário. Digite o tamanho do lado do quadrado. 2 pontos de espaço. E aí no CIN, o usuário vai me digitar o tamanho, que vai ser salvo na variável lado. Certo? E aí, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter uma estrutura de repetição. Nossa primeira estrutura de repetição aqui. Vai ter uma condição ali dentro das chaves. E que condição é essa? Eu quero repetir um tanto de vezes igual ao lado. Então eu vou ter que criar uma variável contadora. Tá? Enquanto essa variável contadora for menor ou igual ao tamanho do lado, eu continuo repetindo, né? Aí eu acabei de criar uma variável contadora, então eu preciso criar ela aqui, ó, conte, né? Como a gente já sabe, eu tenho que inicializar essa variável. Vou começar com o valor 1, porque de acordo com o que eu coloquei aqui dentro, né, menor ou igual ao lado, eu tenho que começar lá em cima com o valor 1. Tá? E o que eu faço aqui dentro? Ó, eu vou imprimir, né, aquela minha menor parte, que é a parte que vai ser repetida, que é o asterisco e o espaço. Certo? E aí, né, eu faço aqui um ponte mais, né, para que ele vá contabilizando, né? 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, até chegar no valor igual ao lado, né? E aí ele repete a última vez e finaliza. Certo? Então, se eu fizer esse código aqui, ó, se eu rodar esse código aqui, o que ele vai me fazer? Ele vai me imprimir, né, um monte de asteriscos e espaços correspondentes, né, quantidade correspondente ao tamanho que eu quero lá. Então, por exemplo, né, vamos lá, F9, ó. Qual o tamanho do lado quadrado que você quer? Eu coloco 4, ele vai me imprimir 4 asteriscos e espaços, certo? Até aqui não tem segredo, né? Aí o seguinte, ó, agora que começa, né? Por quê? Porque essa estrutura toda aqui, né, eu preciso fazer o que agora com ela? Eu preciso quebrar a minha linha, preciso ir para a linha de baixo, né, dou um Enter, e vou repetir isso aqui, ó, asterisco espaço, né, asterisco espaço, asterisco espaço, asterisco espaço. Repito isso e quebro a linha mais uma vez. Né? Se eu parar para pensar, o que eu estou fazendo aqui? É como se eu estivesse fazendo uma outra estrutura while. Deixa eu copiar isso aqui e colar lá para ficar fácil de entender. Ó. É como se eu tivesse acabado de fazer essa estrutura aqui de repetição, fizesse aqui depois dela, ó. Depois dela, eu viesse aqui e desse um quebra de linha, né, que em quebra de linha para a gente aqui é o nosso endl, né, eu viesse aqui e fizesse isso, e fizesse aqui agora, ó, repetisse de novo essa estrutura aqui do while. Tá? Se eu fizer isso aqui, ele vai me imprimir exatamente 2 linhas de asteriscos. Tá? Deixa eu fazer aqui para testar. Então, olha só, dou um cout, né, com endl, para ele quebrar a linha, para ele ir para a linha de baixo, e eu vou repetir
né, aquela minha estrutura de repetição do while aqui, ó. Quando eu passar para quando eu mandar rodar esse programa, o que ele vai fazer? Ele vai repetir aqui, escrevendo uma linha, né, nesse laço de repetição. Aí ele vai vir aqui fazer uma quebra de linha, vai vir e escrever mais uma linha, tá, completa ali, com tamanho igual, né, com tamanho, né, igual ao tamanho que o usuário digitou lá. Então vamos lá, vamos testar aqui de novo. Então se eu quero 4, né, o que ele vai me fazer? Ele vai me escrever, opa, deu errado por quê? Assim, né, deu errado porque a variável count, ela já é maior do que lado, né, então tem que voltar e colocar count igual a 1 de novo. Percebe aqui, olha, count era 1 aqui. Eu fiz count mais até ele sair, né? Então eu tenho que fazer o count igual a 1 de novo para que ele consiga repetir esse laço de baixo. Agora sim, né? Sem erros agora. 4 ali. 4 ali. Ele vai me dar duas linhas em tamanho igual a 4. Certo? Se vocês não estiverem entendendo, parem o vídeo, né? Voltem atrás, repitam novamente. Mas não é isso que eu quero, né? Não quero duas linhas. Eu quero que a quantidade de linhas igual a quantidade de lado, né? Eu preciso de mais duas dessas aqui. Então o que eu teria que fazer? Eu teria que vir aqui e repetir isso tudo aqui, ó. Count, recebe 1. Repetir isso aqui tudo 4 vezes, né? Vim aqui e repetir isso aqui mais 4 vezes, ó. Fazer isso aqui, ó. Mais uma vez, mais duas vezes, mais duas vezes só. Para ele repetir 4 vezes. Agora, e se o tamanho não fosse 4, fosse 5? Aí teria que repetir 5 vezes. Se fosse 10, teria que repetir 10 vezes. E a verdade é que eu não sei quantas vezes são. Porque é o usuário que define qual o tamanho do lado. Então eu não sei a priori qual que é esse tamanho. Mas eu posso perceber que o que eu estou fazendo é basicamente repetir, né? Repetir essa estrutura aqui um tanto de vezes fixa, né? Um tanto de vezes que eu pré-definido, né? Definido lá pelo que o usuário mandar eu fazer, certo? Então, se eu estou repetindo uma coisa várias vezes, o mais inteligente é usar um laço de repetição. Aí vocês me perguntam, mas professor, a gente já está usando um laço de repetição. E exatamente essa é a ideia da aula lá que eu estava passando, né? Que eu passei hoje. A ideia é o quê? A ideia é usar outro laço de repetição. Tá? Outro laço de repetição. E esse laço de repetição, ele vai ele vai repetir um outro laço de repetição. Quer dizer, eu vou repetir uma coisa que repete outras coisas, né? Quer dizer, eu repito a escrita de uma linha e repito isso várias vezes, né? Eu acho que ficou muito confuso o que eu falei. Mas a ideia é exatamente essa, é colocar uma estrutura de repetição dentro de outra estrutura de repetição, né? Então, eu até falei isso lá também, olha, que muitas vezes eu vou chamar isso aqui de um laço de repetição, de um laço externo, tá? Laço externo, né? E, né, correspondentemente, esse aqui de dentro é o laço interno, né? Laço interno. Então eu tenho um laço de repetição externo e eu vou ter outro laço de repetição interno. Tá? Então isso aqui ele é repetido tantas vezes, tá? E depois eu volto a repeti-lo de novo. Ou seja, né, eu estou fazendo isso, ó. Eu escrevo um asterisco espaço, repito isso, repito isso, repito isso, o tanto de vezes que eu quero. Por exemplo, aqui 4. Depois o que eu faço? Eu quebro a linha e repito isso de novo. Aquele laço de repetição, né? Quebro a linha e repito de novo. Quantas vezes? O tamanho que eu vou definir agora, que está nessa condição que vai estar aqui dentro do laço
mais externo, né? Laço de fora, né? Eu vou muitas vezes falar assim também, ó. Laço externo ou laço de fora, tá? Ou while de fora, né? While externo, assim por diante, tá? E a mesma coisa de dentro, né? O laço interno, laço de dentro, while de dentro, enfim, qualquer um desses nomes aí eu vou usar, tá? Qual que é a condição do laço externo, desse while externo aqui? A condição é muito parecida com essa condição de dentro aqui, olha. Tá? A única diferença é que eu preciso de uma outra variável contadora, tá? Porque essa variável contadora aqui não serve para mim, porque essa aqui já conta a linha, tá? Então, né, eu até fiz isso aqui na aula lá, que é o quê? Que é modificar o nome dessa variável contadora de, por exemplo, conte underline linha, tá? Porque é uma variável que conta a linha, né? Aí eu faço isso, tem que modificar aqui também, né? Conta a variável linha. E eu posso fazer o que com o laço externo aqui, ó? Eu posso criar uma outra variável que eu chamo de conte coluna. Porque ela vai contar quantas colunas, né? Linha e quantas colunas. Certo? Qual que é a condição de parada, né? Enquanto aqui acontece que eu continuo fazendo isso. Enquanto a quantidade de colunas for menor ou igual ao meu lado. Já que eu estou tratando de um quadrado que tem a quantidade de linhas e a quantidade de colunas com o mesmo valor, né? Mesmo tamanho. Percebam que vai ser diferente no retângulo, porque o retângulo tem uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas diferente, certo? E aí, né, ele vai repetir esse laço externo aqui, tá? Desculpa, esse laço interno. Ele vai repetir esse laço interno, escrevendo toda a linha, tá? Ele vai dar uma quebra de linha. E aí eu preciso fazer mais uma coisa, né, que vocês viram lá, que eu tinha que fazer para não dar o erro, né? Que é o quê? Que é pegar a variável conte linha e fazer ela voltar para 1, para o valor inicial, para que no próximo laço de repetição ele consiga, né, continuar aqui e contar a quantidade de valores para a linha corretamente, tá? E aí, né, da mesma maneira que eu fiz aqui, olha, no laço interno, o conte linha mais mais, para o laço externo eu também tenho que fazer um conte coluna mais mais, para que eu vá contabilizando quantas colunas eu já fiz, né? Até chegar naquele limite ali que é igual ao lado. Então eu faço isso aqui, né? Conte coluna mais mais, tá? Então eu contabilizo a coluna, eu volto a linha para o inicial e vou repetindo isso, tá certo? Deixa eu fazer lá no online GDB, eu vou fazendo e repetindo mais uma vez para vocês fixarem aí o conteúdo, ó. Então eu estou aqui, né? Eu acabei de modificar o nome aqui, né? Conte linha. Modifiquei esse nome aqui agora, ó. Então faço conte linha menor igualado e faço um conte linha mais mais. Mas percebo, né? Vou até tirar isso aqui por enquanto, ó. Percebo que a priori eu vou fazer a mesma coisa, que é escrever uma linha, né? Se eu der um F9 e colocar aqui o valor que eu quiser, ó, 3, ele vai me dar 3 asteriscos e espaços, né? Porque é a linha que eu pedi para ele fazer, né? Aí eu vou fazer agora o laço de repetição externo, né? O laço de repetição mais externo. Antes disso eu vou só dar um 3 espaços aqui para poder identar e poder conseguir visualizar meu laço interno aqui melhor. Então aqui, olha, eu vou colocar meu laço externo, né? While, os parênteses aqui para colocar a minha condição. Vou abrir as chaves desse while aqui e vou fechar lá embaixo, né? Abrangendo todo esse laço interno ali, tá? Então o laço interno ele pertence ao laço externo, né? E aí, como a gente viu, né, a gente vai ter que criar aqui
porque a gente quer estar falando de colunas, vai criar uma variável conte coluna, né? Enquanto a quantidade de colunas for menor ou igual ao lado, certo? Eu vou continuar escrevendo, né, linhas ali, certo? E aí, né, eu acabei de usar uma variável ali que eu não declarei, então vou declarar ela aqui agora, conte coluna, e preciso inicializar ela com o valor 1, para que ele consiga contabilizar corretamente quantas linhas ele está acontecendo, né? E aí, olha só, quando eu fizer isso, eu vou escrever vários asteriscos, só que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que quebrar a linha, tenho que ir para a linha de baixo, certo? Então eu faço isso, ó, né? Depois aqui, ó, de ter feito todo o laço interno, aí eu venho aqui fora e mando ele quebrar a linha, certo? Perceba que eu não posso quebrar a linha aqui em cima, porque se eu quebro a linha dentro desse laço de repetição interno, eu vou quebrar a linha toda vez, e não é o que eu quero. Eu só quero quebrar a linha no final da minha linha. Então eu escrevo toda a linha nesse laço interno, e aí depois no final, né, é que eu vou quebrar a linha aqui, certo? E aí eu quebro a linha, e aí o que eu faço? Eu contabilizo a minha coluna, né? Então eu acabei de fazer uma coluna, então eu vou vir aqui coluna mais, certo? E preciso fazer o que? Preciso, para que ele repita corretamente a próxima, né, a próxima iteração desse laço de repetição aqui interno, eu preciso vir aqui e voltar a minha variável contelinha para 1, né? Para que ele volte, inicialize de novo essa minha variável ali. Então, agora sim, ó, se eu der um F9, se eu não tiver esquecido de nada também, eu falo que o tamanho do quadrado que eu quero, por exemplo, 5, ele vai me dar exatamente 5 linhas e 5 colunas, né? E aí fica fácil, né? Porque eu só quero 3, ele me dá 3 linhas e 3 colunas. Se eu quero 4, ele me dá 4 linhas e 4 colunas, né? Se eu quero 2, ele me dá 2 linhas e 2 colunas, o tanto que eu quiser. É o tamanho do lado que eu quiser. Certo, pessoal? Então isso aqui, olha, são laços de repetição encadeados, né? São laços, é igual a gente fazia o if encadeado, né? Um if dentro do outro. Aqui é a mesma coisa. Você tem um laço de repetição dentro de outro laço de repetição. Ok? Então é isso aí, ó. Agora o que você tem que fazer, né? Tem que modificar essa estrutura aqui, né? Para além de desenhar um quadrado, como a gente acabou de fazer, com um lado específico, agora você tem que desenhar um retângulo com base e altura diferentes. Certo? Então é isso aí, pessoal. Abração.